Fala galera, hoje vamos finalmente para a parte 3 de 3 da introdução às propedêuticas filosóficas, no caso, ontologia. Galera, seguinte, os meus vídeos de ontologia, de introdução à filosofia, têm 215 views em média, enquanto os meus vídeos aí, né, contra os ateus, né, contra Paulo Cogos e etc, estão batendo já praticamente 2.000 de views. Então assim, vocês têm que lembrar que eu, como um fornecedor de conteúdo, né, como é qualquer mercado, eu vou fornecer o que eu estou vendo que tem demanda. Então, os que estão interessados em introdução à filosofia, né, talvez fiquem prejudicados se eu observar que os meus vídeos de introdução à filosofia só tem 300, 400 views, enquanto dos vídeos de refutação aos ateus e etc. tem 3.000, 5.000 de views. É evidente que eu vou focar o máximo que eu puder em ficar refutando o ateu na internet do que o de introdução à filosofia. Que não é o que eu queria, certo? A verdade é que o meu canal, né, ele era para ser de introdução à filosofia e de introdução ao distributismo, mas se observa que se não tiver demanda para isso, entendeu? Eu fico contra a parede, né, pela preferência de vocês mesmos. Então, assim, deem uma força, tá, pro vídeo de introdução à filosofia. Vocês que querem mais vídeos de introdução à filosofia, compartilhem eles, peçam pro pessoal ver, né, para eu ter alguma segurança de que eles vão me dar alguma visibilidade decente, beleza? Então, vamos lá. No vídeo parte 1 e parte 2, eu fiz uma introdução a Aristóteles, introdução mesmo, bem simples, tá? Eu não falei muito sobre, por exemplo, eu não distingui, né, substrato de substância, né, ou substrato de matéria e etc, né? Eu não distingui, por exemplo, as causas como causa final, causa eficiente, etc. Eu falei só o básico sobre substância enquanto matéria e forma, acidente, substância primeira e substância segunda, né? Que é o que fundamenta aí, né, o começo da ontologia. Nesse vídeo eu vou não mais falar de Aristóteles, mas fazer uma comparação entre Aristóteles e Platão para vocês entenderem, né, a raiz da divergência da ontologia entre idealismo e realismo, e falar depois, né, de várias novas vertentes da ontologia, que é o realismo moderado, o conceptualismo e o nominalismo. Então, vamos lá. Por que dizemos que Aristóteles, né, seria o começo do realismo, enquanto Platão seria idealista? Porque quando, né, nós estamos falando, quando Aristóteles está falando de substâncias, como eu falei, nós temos, né, para Aristóteles, as substâncias primeiras, né, elas são somente os entes que existem de fato na natureza, que podem ser particularizados. No caso, substância primeira para ele são somente as espécies, certo? Por exemplo, ser humano, né, cavalo, né, ou esta árvore e etc, né? Aquilo que existe em si na natureza. Precisamos lembrar que Aristóteles, apesar de metafísico e etc, ele era biólogo, ele também é conhecido como pai da biologia, e o que ele construiu como metafísica, né, é praticamente uma ferramenta linguística para conseguir sustentar a hierarquia que ele constrói, né, piramidal da biologia. Ele vai ter muita dificuldade em conseguir definir coisas que são abstratas, certo? Por exemplo, ele vai dizer que abstratos, eles não são substância, né? Eles não têm essência. Por exemplo, médico, né, carpinteiro, ou sei lá, por exemplo, capitalismo e etc. Essas coisas que seriam, né, abstratos, né, que para Platão são formas, né, né, das ideias. Para Aristóteles não. Para Aristóteles essas coisas não são substâncias, elas não têm formas, certo? Elas não existem em si. Então, esse é o primeiro debate, né, um dos maiores debates entre Aristóteles e Platão. Né? Para Aristóteles,
substância, né, aquilo que tem essência, é aquilo que tem matéria e forma, é aquilo que pode ser particularizado na experiência sensível. Por isso que ele tende ao empirismo, né, e nós dizemos que ele seria aí, né, um realista, né, porque ele está falando que tudo que a gente abstrai como substância e etc. são coisas que não existem separadas ou previamente na mente, mas que são coisas que, alcançadas pela experiência, a gente abstrai. Por exemplo, para Aristóteles, a beleza, ela não é, né, uma virtude ou uma coisa em si. Para Aristóteles, a beleza existe, mas ela existe porque os particulares que contêm beleza existem. Então, por exemplo, né, essa pessoa bela, esse cachorro belo, essa árvore bela. Então, como os particulares que contêm beleza existem, a gente pode abstraí-los. Mas a beleza em si, como um abstrato universal, né, ela não existiria como, né, uma logos, né, propriamente metafísica, como defendia Platão. É até engraçado observar isso, porque por exemplo, nós vemos, né, muitos apologetas, né, muitos metafísicos, né, conservadores, pró-cristianismo e etc., quando citam suas referências, citam Aristóteles e tudo mais, evidentemente porque, né, a teoria do movimento dele, o motor imóvel, etc., né, vai dar sustentação e vai influenciar as 5 vias de Tomás de Aquino, etc. Mas, na verdade, tipo assim, retirando isso, né, ele não é tão metafísico quanto a gente pensa, né? Na verdade, o rompimento que ele fez com o idealismo platônico foi um dos maiores marcos, né, do que começaria na história da filosofia a abandonar, de fato, a religião, né, e as ideias suprassensíveis para um caminho mais e mais empirista, né, que vai desembocar futuramente lá no positivismo. Inclusive, é essa crítica que os neoplatonistas, como Proclo, Jâmblico, né, e etc., têm ao aristotelismo, né, e tudo mais, porque foi meio que isso mesmo, entendeu? Aristóteles, quando ele vai, né, falar que os abstratos universais eles não existem, né, em si, né, que tudo só existe na natureza, então, portanto, que as coisas que a gente toma como abstratos são só conceitos da nossa mente, etc. Aristóteles ele está, na verdade, sendo o precursor do que viria a ser futuramente como o conceptualismo, né? Então, assim, é meio difícil entender essa questão da história da filosofia, porque quando a gente fala hoje em ontologia, realismo, né, conceptualismo e nominalismo, significa o quê? O problema dos universais, né? Por exemplo, não existe ontologia que vá negar, a questão das substâncias que se conhece propriamente na natureza, né? Essa cadeira, eu e etc. Não há um debate muito forte sobre isso. O debate é sobre os abstratos, certo? Então, quando a gente vai no debate sobre os abstratos, né, que é a dificuldade em defini-los, é aí que nós temos hoje 3 grandes distinções da ontologia. Realismo, o realismo, né, é o que? É considerar que os abstratos, eles existem em si, eles são, né, eles têm as próprias formas, né, nas ideias, o mundo das ideias existe, etc. O conceptualismo é considerar que os abstratos, eles não existem, né, fora da mente, né, eles existem, né, apenas perceptíveis na experiência sensível, e eles são abstraídos, né, pela instrumentabilidade, pela ferramenta, né, noética da cognição humana, né, e são
usadas, né, porque são úteis para descrever ao mundo ao nosso redor. Ou seja, são conceitos, mas que são conceitos que a gente não deve descartar, porque são conceitos úteis. Né? E já o nominalismo vai dizer que os abstratos eles são flatus vocis, né? E que a gente pode, por exemplo, os ignorar. Então, né, é o nominalismo que está em si a força, né, do relativismo e etc., que vai falar que bem e mal, valores morais, né, valores culturais, etc., né, ou, por exemplo, beleza e feiura e tudo mais, são flatus vocis, né, são só nomes, são puro abstratos, e que a gente não deve ficar se prendendo a abstratos. E aí que é no nominalismo, né? Então, assim, o conceptualismo ele já é um pouco a decadência do realismo, né? Então, por exemplo, no realismo moderado é onde nós temos, né, os religiosos de fato, né, os esotéricos e tudo mais, que acreditam em Deus, que acreditam na Logos, né, que acreditam nos valores imutáveis, né, nas virtudes suprassensíveis e tudo mais. Nos conceptualistas, começa já um pouco da decadência aí disso, mas ainda se resguarda isso como algo, né, utilitário. E aí nós começamos a ver, né, na história da filosofia surgir, por exemplo, o deísmo, né, o agnosticismo e etc. E quando a gente chega no nominalismo, a gente já vai caindo propriamente no que seria o ateísmo, o relativismo e etc. A terminologia, ela confunde, né? Alguma coisa que vocês têm que entender na história da filosofia é que tem algumas palavras que elas se reproduzem em âmbitos distintos. Por exemplo, conservadorismo. Existe conservadorismo político e existe o conservadorismo, né, para a questão do pensamento moral. São coisas um pouco distintas, né? A gente pode dizer, por exemplo, que Platão, né, era um conservador e etc. numa questão moral, porque acreditava, né, na moral imutável, ininteligível, né, e tudo mais, né, na suprassensível da logos divina e tudo mais. Mas não necessariamente que era um conservador político, porque o conservadorismo político começa lá em Edmund Burke, né, e etc. E também podemos dizer, né, por exemplo, quando a gente fala de dualismo, algumas pessoas têm dificuldade de entender o que seriam teóricos dualistas e tudo mais, porque o dualismo gnosiológico é uma coisa e o dualismo ontológico é outra coisa, entendeu? Por exemplo, considerar planos distintos da existência, como o númeno, né, e o fenômeno e etc., não é a mesma coisa que considerar, né, um dualismo entre corpo e mente. Tem gente que ontologicamente, né, que em cosmovisão é monista, mas que gnosiologicamente é dualista, ou o contrário, tem gente que gnosiologicamente é monista, mas que em cosmovisão é dualista. Então, assim, tem coisas na história da filosofia que causam muita confusão a leigos, né, porque tem termos que se distinguem em âmbitos diferentes. A mesma coisa o realismo aqui. Algumas pessoas citam realismo, né, para dizer que elas acreditam que os abstratos eles existem em si, né? Ou seja, né, eles existem fora da mente humana. E tem pessoas que dizem que são realistas no sentido de que tudo que nós temos que tomar por conhecimento é dado, né, na própria experiência da realidade, né, no próprio real e não no mundo das ideias, etc. Então temos que tomar cuidado com isso. Então, por exemplo, né, quando a gente fala que Aristóteles ele é realista e Platão ele é idealista, né, é porque Platão ele acredita que as coisas, né, as formas e os abstratos universais eles existem em si, tudo pré-existe no mundo das ideias. O mundo das ideias seria uma logos divina, de fato, suprassensível, né, que predica e manifesta e emana o mundo dos fenômenos, e que o mundo dos fenômenos é, na verdade, né, um mundo de ilusões ou imperfeito, né, um mundo
né, de acidente, onde as coisas que se experimenta, né, não são a coisa em si, né, que só pode ser concebida por dedução, por reminiscência no mundo das ideias, etc. Então é por isso que nós chamamos que ele é idealista, né? E nós falamos que Aristóteles é realista, né, porque Aristóteles está dizendo que não. Aristóteles está dizendo que essa divisão de mundo das ideias e mundo real não existe, que só existe o mundo real, e o que nós temos na ideia são coisas abstraídas do que a gente experiencia no mundo real mesmo, e que o mundo real, né, e a experiência sensível com o mundo real, empírica, é ele mesmo suficiente, capaz de construir conhecimento. Só que, à medida que Platão está falando que os abstratos universais existem em si e Aristóteles está dizendo que os abstratos universais eles não existem em si, a gente percebe que, na verdade, Platão é que é o realista, no outro sentido, né, de dizer que abstratos universais são reais, e Aristóteles ele já é, na verdade, o precursor do que seria o conceptualismo, né, que é dizer que os abstratos universais são conceitos, ou pelo menos o precursor do que seria o realismo moderado, né, que o realismo moderado é o quê? É você considerar que alguns abstratos universais eles existem em si e outros não, né? Por exemplo, eu me considero, né, um realista moderado, porque quando a gente fala em virtudes, né, como eu acredito em Deus, né, então eu acredito que o juízo moral, né, ele é propriamente ligado à questão, né, do próprio juízo de Deus a respeito de moralidade, né, o juízo moral ele deve emanar do que é a ideia, né, do jus naturalismo teológico e etc. Então, as coisas que são das virtudes morais, como certo e errado, né, e até a filosofia da estética, como belo e feio e tudo mais, eu acredito que são abstratos universais, né, e que existem, de fato, fora da nossa mente, que são algo que fazem parte da logos divina. Mas eu não preciso considerar que todo abstrato é alguma coisa que existe em si. Por exemplo, né, quando a gente vai falar em ciência política, né, quando a gente vai falar em comunismo, em capitalismo, em socialismo e etc., né, são conceitos que são uma abstração e eles não necessariamente precisam existir na mente de Deus e tudo mais. Então, né, então quando a gente fala aqui em ontologia, quando a gente fala em realismo e tudo mais, a gente tem que separar o realismo em dois. Existe o realismo epistemológico, ou seja, o realismo, né, então tem realismo e idealismo, né, numa questão epistemológica, onde o realismo epistemológico ele vai ao empirismo, é você acreditar, né, que o plano sensível ele é suficiente em si para garantir o conhecimento das coisas, né? E o idealismo epistemológico ele vai tender, né, à dedução, né, de que e a limitação da razão da experiência sensível, de que o mundo sensível não, a gente só conhece fenômenos, né, e que a experiência sensível ela é limitada e que a gente precisa tentar alcançar, né, as coisas em si, ou se aproximar pelo menos da coisa em si, pela abstração e pela dedução, né, e tudo mais. Agora, quando a gente vai para o realismo ontológico, aí não é mais uma questão de epistemologia. Quando a gente vai para o realismo ontológico, a gente está falando de abstratos. Então, uma coisa é o cara ser realista ontológico, ou seja, eu acredito que abstratos universais existem em si. No caso, Platão, apesar de ser epistemologicamente um idealista, ele é ontologicamente um realista. Percebe? Já Aristóteles é o contrário. Aristóteles ele é epistemologicamente um realista, mas ele é ontologicamente, né, um realista moderado, é um precursor do conceptualismo, porque, né, muitos abstratos universais para ele não existem de fato fora da mente, né, eles só existem porque, né, esses abstratos como beleza, né, feiura,
né, ou bem ou mal, etc., é algo que só existe porque existe na manifestação prática. Então esse aí é um grande debate entre Platão e Aristóteles. Então, assim, eu quero finalizar esse vídeo com isso, né, para vocês começarem a se acostumar com a história da filosofia com a nomenclatura. Então entendam isso. Então, ontologia, como que a gente divide, né, as maiores correntes da ontologia, né? Na verdade, né, eu vou colocar 4. O realismo, realismo moderado, conceptualismo e nominalismo. O realismo ontológico é considerar que abstratos, né, universais, né, eles existem per si. Então aqui está o pessoal mais esotérico, o pessoal mais religioso, né, que acredita que todo abstrato pré-existe numa logos divina, numa mente de Deus, no mundo das ideias e etc. O realismo moderado, né, é você considerar que alguns abstratos eles existem, né, eles fazem parte de uma logos que descreve, né, e predica a realidade, mas outros abstratos não, outros abstratos são formalismos mentais, né? Então ele é um meio termo entre o conceptualismo e o realismo. O conceptualismo, né, já é acreditar que não, os abstratos eles de fato não existem fora da mente humana, né, eles só existem como uma formalização, né, do raciocínio, uma formalização da razão, né, que é uma forma que a mente humana faz abstrações, né, para conseguir compreender melhor o mundo fora da mente, né? E o nominalismo ele já considera que os abstratos eles de fato não existem. Na verdade, tanto conceptualistas quanto nominalistas, eles já, né, eles estão nessa perspectiva de que os abstratos não existem. Só que os conceptualistas acreditam que não existem, né, mas que eles são pelo menos algo necessário para o funcionalismo da mente, né? Então, assim, nós não devemos abandoná-los. Já o nominalismo ele vai dizer, né, que não, que são desnecessários e que a gente deve abandonar completamente questões como virtudes, como moral, como bem e mal, como feio e bonito, né, e tudo mais. E é aí que no nominalismo que vai começar o relativismo, né, a desconstrução do padrão de beleza, né, né, o niilismo, né, e a desconstrução, né, do padrão de moral e tudo mais. Outra coisa também, outra divisão da ontologia, além dessa, é a divisão entre, né, o que eu já falei, é a divisão entre o essencialismo, a ontologia essencialista, né, a ontologia do devir, outra divisão, né, que a gente pode falar da ontologia é a ontologia do uno e a ontologia do ser, que também é uma questão de debate entre Aristóteles e Platão, que não está muito distante, né, que se relaciona com a questão anterior, que é o quê? A ontologia do uno, né, é você investigar os seres tendendo a compreendê-los enquanto grupo. No caso, né, por exemplo, Platão, né, ele não está interessado muito em distinguir as particularidades dos seres. Ele não está interessado em distinguir, né, a particularidade, né, a essência do ser Douglas Santos de Souza da essência, né, do ser Agostinho Carrara, sei lá, né, ou da essência, né, de um outro indivíduo humano e etc. Platão ele está interessado, né, em definir o que é o ser humano em si, o ser humano enquanto o ser humano ideal, o abstrato universal ser humano do mundo das ideias, porque para ele, né, como, né, existe o ser humano ideal, né, que é a forma pura do entendimento do que é ser humano no mundo das ideias, e todos os
todos os seres humanos que existem na realidade sensível são todos imperfeitos, são todos contingentes, são todos manifestações acidentais no mundo imperfeito do que é o ser humano ideal. Então, para Platão quer alcançar o que é esse ser humano ideal, certo? Então, para Platão, né, não existe, né, como o mundo real seria, né, meio que uma ilusão e etc. Tudo que existe, né, no mundo real são manifestações imperfeitas do que existe enquanto abstrato universal no mundo das ideias. E esse abstrato universal no mundo das ideias tende ao uno, né? Que seria, tipo assim, a universalização e a unificação do conceito. Então existe um ser humano ideal, existe o cavalo ideal, né? Existe o gato ideal e etc. Então, quanto a Aristóteles é o contrário. Aristóteles ele está rejeitando a universalização, né? E ele já é chamado de ontologia do ser, porque o interesse dele é investigar, né, o ser tal e tal como ele é, né, indivisível e particular, né? Ou seja, o indivíduo Douglas Santos, né, o gato da Maria, né, o gato do João e etc. Ou, né, perceber que os cavalos, né, não existe um cavalo ideal, mas, né, que existem, né, os cavalos que existem, que são vários, não são formas imperfeitas, mas eles são, né, divididos em categorias da biologia, né, que são as raças de cavalo, etc. Então, enquanto Aristóteles está falando que não, olha só, os cavalos eles são diferentes, porque, né, cada cavalo diferente, né, é um cavalo em si, mas ele também está dentro, né, de um conjunto que é a substância primeira para ele, que é a espécie, né, e a raça de cavalo. Então, existem várias raças de cavalos, e todas elas bem reais, etc. E Platão está dizendo que não, todas essas raças de cavalos, né, elas existem porque elas são, na verdade, imperfeições do que seria o cavalo ideal e tudo mais. Então, tem a ontologia do uno, né, que tende a você tentar alcançar o ideal e a universalização de uma ideia, e a ontologia do ser, que é o contrário, é você sair da universalização e da abstração numênica e ir para a particularidade, né, e o ser, né, particular, indivisível e etc. O que isso vai acarretar em alguns debates? Por exemplo, quando você fica fazendo esse pessoal que fala tipo assim, olha só, toda a esquerda é comunista porque compartilha de uma essência do comunismo, né, que é querer alcançar o fim da desigualdade, etc. Esse pessoal ele está praticando mais ou menos a ontologia do uno, né? Está praticando a ontologia do uno, por quê? Porque ele está tentando acabar com a percepção, né, das manifestações políticas, né, que seriam entes tal como tal, para compreendê-los como algo que tem uma essência comum enquanto um abstrato universal. Então, quando você entende a esquerda como um abstrato universal que tem a sua própria essência e que, portanto, você pode jogar tudo que é esquerda, né, no mesmo juízo, né, que é um juízo que a universaliza, você praticamente está dizendo que esquerda ou comunismo, como um abstrato universal, é algo que existe enquanto que tem a própria essência, né, algo que tem a própria forma, né, pura de ideia, e que, portanto, né, seria um uno de tudo que existe em manifestação, né? Já Aristóteles não. Aristóteles ele vai dizer que você não pode, né, ficar tentando falar que sociodemocracia, comunismo, keynesianismo, socialismo, socialismo democrata de mercado e etc., pode ser tudo reduzido a um juízo só, porque é a mesma coisa com a mesma essência.
Não, porque primeiro que essas coisas, né, como eu falei, essas coisas não são espécies da biologia, né, não são entes particulares. Comunismo, socialismo, etc., são todos abstratos, e como são todos abstratos, são coisas que para Aristóteles não são substância, né? Eles não têm uma forma, eles não existem em si enquanto mundo das ideias, então não há um essencialismo neles, certo? E o comunismo, ele se manifesta em si com suas particularidades, keynesianismo se manifesta em si com suas particularidades, a economia social democrata de mercado se manifesta em si com suas particularidades, cada um deles, né, seria então uma coisa que deve ser distinta da outra e cabe a gente investigar e fazer juízos distintos a cada um deles, entendeu? Então basicamente aí são essas as diferenças. E nós temos a ontologia do uno em Platão, a ontologia do ser em Aristóteles, e depois nós temos a ontologia do devir, que é o quê? A ontologia do devir vem com o idealismo alemão, né? E vem com o idealismo alemão, que é o quê? É quando você compreende que, na verdade, né, os abstratos universais, eles existem, mas eles estão em mutação, né? Eles são mutáveis, eles tendem, né, a um devir de ser, né? Então a gente tem o hegelianismo, né, o existencialismo de Heidegger, etc., com toda aquela questão de Zeitgeist e tudo mais, né? Ou seja, por exemplo, valores morais, né, e tudo mais, eles, né, em Hegel eles existem, mas eles são particulares, né, e eles mudam de uma cultura para outra, porque o espírito, né, seria imanente à própria história, né, às próprias sociedades, e portanto, se as relações humanas e sociais elas mudam, né, e se a moral, né, se os juízos normativos estão para o suprassensível, para o espírito, mas o espírito é imanente a essas relações sociais, então ele também mudaria com essas relações sociais. Então esses abstratos eles estão num eterno devir, né, numa relação dialética de mutabilidade. Então essa é a ontologia do devir. E basicamente é isso, tá? É claro que vai ficar muita coisa, vai ficar muitas dúvidas sobre Hegel, né? Eu reduzi Hegel de forma grosseira. Esses foram os vídeos de introdução à ontologia, né? Então entendo que isso aqui é introdutório, né? Só para quem não conhece nada de história da filosofia começar a ter uma compreensão da linguagem filosófica. Depois que eu fizer a introdução às outras propedêuticas, aí eu começarei a falar, né, de forma muito mais profunda sobre Hegel, sobre Kant, sobre Aristóteles, sobre Platão, sobre os neoplatonistas, né, sobre o orfismo, a diferença, por exemplo, né, por que a gente diz que Santo Agostinho ele é neoplatonista, enquanto Tomás de Aquino ele é aristotélico, qual é a diferença deles e qual é a similaridade de um com Aristóteles e do outro com Platão e etc. Tudo isso será abordado aqui, se essa playlist vingar, né? Se essa playlist por ficar com 200 visualizações, que foi feita quase 3 semanas atrás, enquanto vídeos refutando ateus de 4 dias atrás tem 2.000 visualizações, o projeto vai ficar meio que congelado por tempo indeterminado. Então, por favor, estimulem amigos e se estimulem a ver a introdução à filosofia e viva Cristo Rei.